Então, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Porque no início eu falei com vocês, aí eu não sei se vocês me ouviram, mas eu não vi nenhum de vocês na hora que eu entrei no Zazen. Então hoje a gente vai continuar. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o caminho da iluminação. Hoje nós vamos falar sobre apreciando a quietude e a equanimidade. Pense num tema que a gente nem sempre deseja, ou se deseja, não sabe como obter. E se sabe como obter, nem sempre a gente consegue ver quais são os benefícios da quietude e da equanimidade. Nós vivemos numa sociedade em que o entretenimento é o buscado, não é? O entretenimento é o desejo da maioria. Que realmente o entretenimento é importante, não resta dúvida. Mas o entretenimento não é a mola mestra para o despertar. Não é? Então, olha que tema. Aparentemente assim, né? Chatinho, só que não é. É muito precioso esses ensinamentos sobre a quietude e a equanimidade. Então, para começar, vamos falar sobre o que é quietude. Quietude, ela nem sempre é bem vista. A quietude, ela nem sempre ela é bem interpretada. Lembra castigo. Não lembra castigo, a quietude? Sabe aquela história? Ei, menino, fica aí quietinho, de castigo. Né? Romeu Santos fazendo um gesto aqui. Assim, a maioria das pessoas pensa que quietude é isso. É fica aí quietinho, fique de castigo. Mas é interessante, porque há uma preciosidade aqui. A quietude, ela traz para nós o seguinte. Era como se a gente precisasse ficar quieto para ver alguma coisa. Para perceber uma atitude que a gente tomou. Para observar um pensamento que a gente teve. Para perceber uma emoção que surgiu. Então, a quietude, ela é de extrema importância para um praticante do Dharma do Buda. Se você quer atingir um nível diferente de prática de Zazen, um nível mais avançado de percepção do Dharma, se você deseja fazer um mergulho interior, essa quietude, ela não pode ser desconsiderada. Repito, a quietude, ela nos ensina o seguinte, é que parece que às vezes é bom que a gente pare para perceber como estão as coisas. Sobre isso, Thich Nhat Hanh, no livro chamado
A Arte de Viver, que é esse daqui, ele escreve o seguinte. Olha que coisa simples e que vai nos ajudar muito. Enquanto permanecermos inquietos, com a mente perturbada, não seremos capazes de enxergar a realidade claramente. Seremos como um lago em um dia de vento, com uma superfície agitada, refletindo uma visão distorcida do céu. Assim que recuperamos nossa tranquilidade, seremos capazes de observar profundamente e começaremos a enxergar a realidade do jeito que ela é. Não é simples? Nesse verso tem uma coisa que a gente já conversou várias vezes. É que não tem como, é impossível eu ver e me relacionar com a realidade se não for a partir de mim mesmo. Lógico que isso, eu também digo o seguinte, que muitas vezes é importante se colocar no lugar do outro. Só que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não se coloca necessariamente na base que ele tem, mas a gente tenta fazer assim uma transferência, uma aproximação. Então é sobre isso que escreve Thich Nhat Hanh sobre a quietude. A quietude, a solidão, mas não é aquela solidão doentio. Nossa, que solidão, que sentimento ruim, que angústia. Não é isso que eu estou falando, né? Não é isso. A solidão, a quietude, significa dizer que nós vamos ficar com nós mesmos. Você vai ficar com você. A quietude pressupõe que você vai ter você. E é interessante porque quando você está nessa quietude, nesta solidão, na sua própria companhia, você vai ver em você, vou repetir, você vai ver em você aquilo que os outros observam. Tu és uma pessoa suportável? Mais ou menos, né? Até certo ponto. Então, a quietude, pessoal, ela facilita o autoconhecimento. A quietude, ela, ao permitir o autoconhecimento, você mergulhou em você mesmo. Você encontrou a base de pensamentos, de emoções, de sensações. Tudo a partir dessa quietude. A partir da quietude ficou mais fácil ver, sentir as coisas em profundidade. Identificar. Compreende isso, pessoal?
A quietude, ela facilita a prática do Dharma, a nossa prática do Dharma. Porque você já deve ter parado e pensado sobre isso, esse tempo. Não tem como você realmente praticar o Zazen, se dedicar à prática e ao estudo, ao entendimento do Dharma, se tem alguém te chamando o tempo todo. Veja, se alguém te incomoda o tempo todo, se alguém te cobra alguma coisa o tempo todo, como é que tu vai praticar? Isso é muito importante. Se você desejar realmente ser um praticante do Dharma, é importante que você considere esses aspectos. Vou fazer Zazen. Não tem como. E olha que preciosidade agora. É que se as pessoas te acessam o tempo todo, certo? Se as pessoas te acessam o tempo todo, elas vão alimentar algumas coisas em você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, ou elas vão enfraquecer aspectos seus. Compreende isso aqui? Agora mesmo tocou aqui o telefone, não sei nem o que foi. Não sei nem se foi o meu, não entendo essas tecnologias direito aqui. Deu para vocês escutarem um toque de um telefone? Não, né? Então foi por aqui mesmo. Alguém me chamou nesse momento. Roubou minha linha de raciocínio onde eu estava. Então pense nisso. Nos seus relacionamentos. O que é que as pessoas mais alimentam em você? De pensamentos, de emoções, de ideologias. O que é que elas alimentam em você? Eu vou explicar assim. Olha só. A vida ela é cheia de possibilidades. Quando nós somos... Isso sempre acontece, mas quando nós estamos ali na nossa adolescência, muitos caminhos nos apresentam. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era menor, porque pequeno eu ainda sou, na segunda série do ensino médio, eu conheci um jovem chamado Bartolomeu. Bartolomeu, ele era de uma cidade aqui do interior da Paraíba, da terra de Zé Ramalho, Catolé do Rocha, se não me falha a memória. E ele era um intelectual. Eu digo, caramba, é possível ser assim, intelectual? Aí tinha outro grupo da turma, Brejo do Cruz, obrigado, Gilson. Obrigado aí, pai. Brejo do Cruz. E depois tinha outro grupo completamente diferente, um maluco sentado atrás na sala, só para bagunçar. E eu disse, eu posso ser assim também? Ou seja, dependendo como eu me exponho, dependendo como eu escolho participar das coisas ou não, as pessoas vão alimentar essas características em mim. Veja, por que será que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós temos algum objetivo em comum. De repente, alguém quer fazer um zazen, quer fazer uma meditação para ficar tranquilo. Outro quer aprender alguma coisa, quer para no dia a dia. Então, a quietude permite que a gente veja nos nossos relacionamentos, tal pessoa alimenta isso em mim. Essa outra pessoa alimenta esse outro aspecto em mim. Essa outra destrói o que eu tenho de bom. Ou destrói o que eu tenho de ruim.
Então, eu pediria que você considerasse a quietude. Na verdade mesmo, o ideal é que nossas companhias protejam nossa prática. A gente chama dos protetores vivos. O ideal é que as pessoas, que as nossas companhias, não fiquem bagunçando o nosso mundo interno e nem bagunçando a nossa interdependência. Não tem o exemplo que eu estava dando? Ainda agora? A cada 5 minutos uma pessoa me chamando? Vou fazer de novo agora com 5 pessoas que não me cobram. Liberdade, relacionamento e liberdade. Na verdade mesmo, o ideal seria que essas pessoas praticassem com a gente. Não é verdade? Quantos nós não queríamos que os nossos familiares estivessem praticando? Não é possível, não tem problema nenhum. Que bom também que eles praticam outras coisas que podem nos ensinar. Eu me lembrei uma conversa que eu tive com a monja, ela falou a respeito desse tema, ela falou assim: ter família praticando é um mérito interessante. Porque, na verdade, aí é exceção e não a regra. Sobretudo nos países ocidentais. Então, essa quietude, esse calmo repousar, ele é importante porque eu vou acessar o meu mundo interno. A quietude me permite ver esses conteúdos, ter lucidez sobre eles. E como é que você vai fazer isso se tem alguém batendo toda hora na sua porta? Sendo bem enfático aqui. Portanto, a prática do Dharma sugere alguns momentos de solidão. Não é que nós vamos levar uma vida solitária, não é isso. Mas nós precisamos de momentos de solidão, de momentos de quietude. Para quê? Para a gente se reequilibrar, para a gente restabelecer o nosso equilíbrio emocional, mental. Porque quando a gente fica no meio da multidão, e quando a gente ainda não tem essa quietude como sendo uma base boa, é como eu estava dizendo antes, os aspectos me arrastando, as pessoas tiram de mim de tudo. Então, repito, a prática do Dharma sugere alguns momentos de solidão. Por isso que se fala em retiro. Retiro de um dia, de 2, de 3, de uma semana. Dogen Zenji Samar, ele fala sobre a quietude num texto chamado Os 8 Aspectos da Iluminação. O mestre Dogen escreve o seguinte: apreciar a quietude significa viver uma vida solitária, separada de todas as perturbações mundanas. O Buda disse: praticantes, se vocês desejam desfrutar o silêncio e a felicidade do nirvana, vocês deveriam deixar o clamor para trás e viver sem barulho em um local solitário. A gente não vai ter esse local solitário, mas nós devemos ter momentos de solidão. Continuando.
Vocês deveriam abandonar a raiz do sofrimento. Aqueles que gostam, prestem atenção agora, aqueles que gostam de multidões são perturbados por elas e sofrerão os seus aborrecimentos. Da mesma forma que uma árvore seca quebra quando muitos pássaros pousam sobre ela. Vocês conseguem ver isso, não é, pessoal? Vocês conseguem identificar isso? Que quanto mais eu tiver no fluxo, sem esse equilíbrio, mais difícil vai ser a prática. Eu não vou dizer que vai ser impossível, mas é quase impossível. Tem que se ter uma disciplina muito grande. Então, assim, para que esses momentos de solidão? Esses momentos de solidão, eles servem que é para a gente identificar essa base e perceber que por trás dessa base tem o nosso aspecto iluminado. Por trás dessa base tem a nossa real natureza, que vai ser a palestra do dia 8 de dezembro. Até aqui tranquilos? Vamos pensando sobre a quietude. Quietude não é depressão, certo? No Parinirvana Sutra, que é o último discurso do Buda, o Buda diz o seguinte: os ávidos por companhia sofrem dificuldades por excesso de companhia. Assim como a árvore corre o risco de murchar se muitos pássaros vivem sobre ela. É o que o mestre Dogen tinha falado anteriormente. Então, isso é a quietude. Agora tem um segundo aspecto, que é a equanimidade. No Parinirvana Sutra, o Buda ensina o seguinte. Olha que coisa linda. Verdade da Ísio. Olha que lindo. No Parinirvana, controlem seu corpo. Comam nas horas certas. Em pureza se conduzam. Não se envolva excessivamente nos afazeres mundanos, nem hajam como mensageiros. Com a mente clara e correta atenção, vocês devem procurar o despertar, o entendimento. Vocês não devem esconder seus erros. Não devem expressar pontos de vista errôneos, nem liderar pessoas erroneamente. Ao receber as 4 ofertas, saibam a quantia correta e fiquem satisfeitos. Não acumulem ofertas. Agora eu vou falar em como proteger os preceitos, que foi um tema que a gente estudou aqui.
Os preceitos são a base da verdadeira libertação. Os preceitos são a base da verdadeira libertação. Por isso são chamados de pratimoksha, ou seja, o que leva à libertação. A confiança nos preceitos faz surgir todos os dhyanas e a sabedoria que extingue o sofrimento. Por essa razão, vocês devem manter os preceitos e não os devem infringir. Se vocês mantiverem os preceitos, obterão o bem. Se vocês não mantiverem, nenhum mérito surgirá. Assim saibam que os preceitos são o local em que vive a equanimidade, que é o mérito fundamental. Olha que lindo. Os preceitos são a base da verdadeira libertação. Vamos lembrar aqui para vocês os preceitos. Os 3 preceitos puros. Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Então, quando a gente confia nos preceitos, essa confiança nos preceitos faz surgir o estado meditativo, o dhyana, o jhana. Em outras palavras, os preceitos vão me ajudar a tirar a poeira dos olhos. A gente tirando a poeira dos olhos, a gente vai enxergar as coisas como elas são. Aí a gente tirou a poeira dos olhos, aí lembra, eita, é por ali que eu tenho que ir. Eu estava esquecendo, mas é por ali que eu tenho que ir. Na verdade, nós sabemos qual o caminho nós temos que seguir. Nós sabemos por onde ir. Aí o texto continua bonito, né? O Parinirvana Sutra, o Buda diz: os preceitos são o local em que vive a equanimidade. A equanimidade é o mérito fundamental. O que é equanimidade? Equanimidade é você se relacionar com as coisas de maneira coerente, sem amplificar. Preste atenção. Como assim amplificar? Isso é muito difícil, mas é possível. Equanimidade significa dizer que nós não vamos amplificar as coisas com nossa mente, nem com nossas emoções. Ou seja, a morte é a morte. A vida é a vida. Saúde é saúde. Doença é doença. Isso não é ser uma pessoa fria. Mas é você identificar o que está acontecendo e se relacionar com as coisas que estão acontecendo da maneira apropriada. E não transformar uma situação no vendaval. Lê mais uma, para a gente poder encerrar. Olha que difícil. Olha que difícil. O de antes estava fácil. Difícil vem agora. Se alguém vier desmembrá-los, articulação por articulação, vocês devem controlar a mente e não permitir que a raiva surja. Se vocês permitirem pensamentos de raiva, estarão obstruindo o seu próprio caminho e perturbando o benefício de seus méritos. As pessoas que praticam a paciência podem verdadeiramente ser chamadas de poderosas, de seres superiores.
As pessoas que com paciência e alegria podem aceitar o veneno... Eita, olha só. As pessoas que com paciência e alegria podem aceitar o veneno do abuso como se estivessem bebendo o néctar celestial. Eu vou ler de novo. As pessoas com paciência e alegria podem aceitar o veneno do abuso como se estivessem bebendo o néctar celestial. Essas pessoas podem ser chamadas de sábias, que adentraram ao caminho. Por quê? Porque os efeitos maléficos da raiva quebram todos os bons ensinamentos e destroem o bom nome, de forma que, tanto no presente como no futuro, as pessoas não sentirão prazer em vê-los. Vocês devem saber que a raiva é mais poderosa que o fogo ardente. Sempre se protejam e não permitam que a raiva penetre em vocês. Nenhum ladrão rouba mais méritos do que a raiva. Mesmo os leigos, cheios de apegos, a raiva não é desculpável. Aqueles que deixam lá e praticam o caminho do não apego nunca devem permitir que a raiva surja. Assim como o trovão e o raio não ocorrem no céu suave e claro. Fortíssimo. Exatamente. Fortíssimo. Olha só. A paciência e a alegria faz com que a gente possa aceitar o veneno e o abuso das outras pessoas. Como se aquilo fosse um néctar celestial. Como e por quê? Aqui tem uma coisa que é importante a gente refletir. Preste atenção nessa pergunta. O veneno que o outro joga ressoa em você? Se o veneno que a outra pessoa joga ressoa em você, a gente precisa ver o que é. Ou seja, quando tal pessoa fala tal coisa, acessa o que em mim? Intolerância? Ciúme? Agora, se o outro jogou o veneno e aquilo não despertou nada em você, a não ser compaixão, é maravilhoso. É saboroso. É isso que o Buda fala. Ou seja, se eu tenho paciência e alegria, quando o outro mandar a mensagem para mim, a minha base não vai estar mais contaminada. O que o outro disse não vai encontrar local para ressoar. Pelo contrário, eu posso ter uma visão adequada e até mudar a paisagem mental dessa pessoa, para fazer com que ela nem pense nem sinta dessa forma prejudicial. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que às vezes nós não devemos falar seriamente com as pessoas. Devemos, precisamos. E aí, pessoal, nenhum ladrão rouba mais méritos do que a raiva. Se há uma coisa muito ruim que pode acontecer com a gente, é que uma ação negativa nossa dê frutos. Quando a gente toma alguma atitude negativa, isso é como roubar uma bolsa. Na hora que a gente rouba aquela bolsa que a gente roubou já é um problema.
Então, nós estudamos sobre a equanimidade e sobre a quietude. Continuaremos com o tema na próxima semana, na verdade, sábado. Reflitam. Saúde é saúde, doença é doença. Vida é vida. Precisamos nos relacionar de maneira adequada com as coisas que chegam até nós. Para isso, temos que ver como a nossa base, pensamento, emoção e sensação, recebe as coisas que chegam até nós. Por isso, eu lhe convido para fazer zazen diariamente. Não é fácil. Lógico que não é fácil. Mas os mestres deixaram um ensinamento da vida deles, dizendo que é possível. É possível. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.